prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia,
Aviva-nos. É com o tema da campanha de Missões Rio 2021 que nós te saudamos nessa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de nossa igreja. Nessa noite em que, de maneira especial, nós nos lembramos, nós celebramos, nós oramos e também vamos contribuir com missões urbanas. A nossa cidade tem um clamor. Mais do que nunca, a Igreja do Senhor tem sido desafiada a não esmorecer, a não desanimar de continuar cumprindo sua missão. Não é porque estamos diante da calamidade de uma pandemia que missões param. Pelo contrário, nós somos desafiados diante de um novo clamor. Há um clamor, há uma nova necessidade, novos desafios se colocam não só para os nossos missionários que continuam entrando onde é possível entrar, onde é possível ir, nos hospitais, nos cemitérios, nos portos, enfim, mas também a igreja está diante de um novo desafio. Como continuar sendo um sinal do reino em meio ao seu bairro, à sua cidade, como continuar sinalizando aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o nosso desafio. Talvez você aí na sua cidade, que não é o Rio de Janeiro, nós sabemos que pessoas de todo o Brasil nos acompanham e nós agradecemos sua presença. Obrigada por congregar conosco aqui online. Qual é o clamor da sua cidade? O que o Senhor te chama para viver, para ser em meio às pessoas que vivem ao seu redor? Esse é o desafio de missões urbanas. Que essa seja uma noite, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo aqueça seu coração, traga vida ao seu coração, te lembre, te motive na missão que Ele te chamou para realizar. Que Ele te abençoe. Esse é o momento do culto em que nós oramos pelos nossos irmãos enfermos. São eles: Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóvis Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que recebemos a cada dia de ti e te pedimos nesse instante que estenda as tuas bênçãos sobre esses nossos irmãos que estão enfermos. Esses nossos irmãos que estão sofrendo por conta dessas enfermidades. Nós te suplicamos, meu Pai, que sejam amparados, sejam protegidos, sejam guardados por ti e que tu mesmo orientes o tratamento de cada um. Que os médicos, enfermeiros, cuidadoras, pessoas que estão ao lado desses nossos irmãos sejam pessoas instruídas por ti, para que eles tenham o melhor tratamento possível. Tratamento que possa aliviar dores, sofrimentos, angústias e
que também nunca falte a certeza de que, pelas tuas promessas, eles terão dias melhores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta, Senhor, a nossa fé. Guarda-nos, Senhor, de todos os males e a estes queridos irmãos. Abençoa cada um, Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio. Eu me chamo Cristina Santana, sou missionária da missão socioeducativa. Essa missão, ela atende adolescentes que estão em cumprimento de medida por terem cometido um ato infracional no sistema DEGASE. E durante todo esse tempo de pandemia, nós temos avançado na missão, continuamos trabalhando. Em 2020, nós conseguimos acompanhar adolescentes egressas. Por não poder estar dentro das unidades, nós conseguimos acompanhar muitas adolescentes egressas, visitando suas casas e suas famílias, levando cesta básica, roupas e também muito aconselhamento. Nos aproximamos bastante. E agora, no começo desse ano, nós iniciamos numa nova unidade conhecida Dom Bosco, Centro de Socioeducação Dom Bosco, também conhecida como Antigo Padre Severino. É uma unidade muito difícil de trabalhar, mas Deus está com a gente, o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido, e dentro dessa unidade 4 adolescentes já se renderam a Cristo. Nesse tempo eu fico pensando que esses adolescentes estão de fato perdidos, mas eles não podem continuar perdidos, porque existem servos de Deus ali dispostos a anunciar o amor de Jesus, e através desse amor eles têm entregue as suas vidas a Cristo, entendem esse amor de Deus por eles. A Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e essas vidas têm sido encontradas pelo Senhor Jesus através de servos dispostos a estar dentro desses lugares anunciando. Nós vemos uma experiência muito marcante, nós fizemos uma atividade com eles, em que a moral da história foi nem sempre fazer as coisas certas é fácil, e eles tiveram a oportunidade de escrever conselhos que eles têm ouvido de pessoas nesse tempo de cumprimento de medida. E eu fui surpreendida com conselhos que nós estamos dando a eles através das verdades bíblicas que a gente tem ensinado. E eu falei, mas isso aqui a gente tem falado para vocês. Eles falaram, sim, tia, a única pessoa que tem feito bem para a gente nesse tempo são vocês. Irmãos, a exemplo dos discípulos no texto da nossa campanha de Atos 4:31, após eles orarem, eles se encheram do Espírito Santo e saíram corajosamente anunciando a palavra de Deus. Que vocês, igreja, orem, se enchem do Espírito Santo e saiam anunciando corajosamente essa palavra, porque vidas estão sedentas, perdidas, mas esperando serem encontradas para receber esse amor e ter essa novidade de vida. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você foi alcançado para alcançar. Você é abençoado para abençoar. Que você seja usado pelo Senhor para fazer diferença na vida de alguém. Deus abençoe, irmãos. Que essa campanha seja uma campanha maravilhosa na PIB do Rio. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau. marcas da cruz, que anuncia as grandezas do amor de Jesus. Tua palavra com poder anuncia e a tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o
pentes são, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o teu povo. Faz-nos cumprir o teu querer. Usa-nos como renovo. Aviva-nos. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. O descanso dos que partem. Eu li em Apocalipse 14, 13. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade deste culto. Obrigado por estarmos juntos em torno da Tua Palavra, reunindo os nossos pensamentos sob a Sua orientação, a da Tua Palavra. Agora pedimos que nos abençoes, que nos enriqueças, não só o conhecimento, mas sobretudo a experiência, que nós descansemos nossos corações cansados na rede do Teu Santo Espírito e que possamos aproveitar as bênçãos que Tens prometido aos Teus filhos, aqui e além, em nome de Jesus. Amém. O nosso IBGE, implacável no registro de dados estatísticos, diz que de cada 10 pessoas, 10 morrem. O índice de fatalidade é tão alto que chega a 100% no Brasil. É claro que eu tentei fazer uma piada, mas não tem graça. Não tem graça, eu sei. O IBGE dizer que de cada 10 pessoas, 10 morrem, isso é óbvio. Isso é óbvio. Um poeta italiano chamado Cesare Pavese disse certa vez: a morte é o repouso, mas o pensamento da morte é o perturbador de todo o repouso. Então a morte é o repouso, mas o pensamento da morte, a antecipação da morte, a cogitação dessa grande possibilidade perturba o repouso. O nosso povo diz de brincadeira, ou às vezes acho que também é por superstição, uma frase que sempre se lê nos para-choques de caminhões.
Se morrer é descanso, prefiro morrer cansado. Isso é o povo dizendo, repito, ou por brincadeira, ou por superstição, ou por medo. Se morrer é descanso, prefiro morrer cansado. Isso é o que o povo diz, mas o que o povo diz não se escreve. O que se escreve é o que está escrito, não é? O que o povo diz pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas o que Deus diz, isso sim é verdadeiro. E Deus diz, ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. Aí o que Deus diz vem agora. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A primeira coisa que eu vejo nesta frase é que o descanso dos que partem é uma promessa, é promessa que Deus nos fez. O texto diz, ouvi uma voz do céu dizendo, ou seja, não é coisa da cabeça de João, isso aqui é coisa da boca de Deus, é promessa dos lábios do Senhor, uma promessa que caiu do céu, porque se fosse promessa meramente humana, meus amigos, dela a gente poderia desconfiar. Se fosse promessa da boca de um político, sem dúvida que duvidaríamos dela. Se fosse promessa de um guru fundador de alguma religião, cravá-la-íamos de interrogações. Se fosse promessa de mal pagador, a gente temeria ficar no prejuízo. Mas não, é a voz do céu falando, é Deus dizendo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Deus falando que quem morre é bem-aventurado, os que morrem no Senhor. Então, se é Deus falando, é sério, mais do que a palavra de um político, mais do que a palavra de um guru fundador de religião, mais do que a palavra de um mal pagador, são palavras de Deus. E lá em Números capítulo 23, versículo 19, nós lemos o seguinte, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou seja, se ele prometeu, ele não vai cumprir? Ou havendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. E o apóstolo Paulo, depois no Novo Testamento, dirá palavras muito semelhantes. Ele diz a Tito capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, nós os crentes vivemos na esperança da vida eterna, a qual, vida eterna, Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o descanso dos que partem em Cristo é promessa que Deus fez ao seu povo, aos seus filhos. Em segundo lugar, o descanso dos que partem é promessa aos que morrem no Senhor. Aqui nós temos um diferencial. O texto diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que popularmente ninguém associa morte com bem-aventurança. Não associa, geralmente não. Porque bem-aventurança é felicidade. Então ninguém diz, ele é que é feliz, ele morreu. Não. Especialmente quando sabemos que a morte é parte do castigo pelo pecado de Adão. No dia em que dela comeres, dessa árvore, do fruto dessa árvore, no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Comeu, morreu. A morte, vai dizer Paulo depois, em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como o pecado entrou no mundo,
E assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. A morte passou a todos os homens, de pai para filho, de geração para geração, porque todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Agora, entretanto, João está escrevendo o contrário, ele está dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Uma palavra diferente da outra. É por causa justamente da expressão morrem no Senhor. Aqueles que agora morrem no Senhor. E esse é o grande diferencial. Na verdade, esse é um dos mais impressionantes distintivos da fé cristã. Que é? Os crentes convivem com a certeza de que o melhor está por vir, de que a bem-aventurança eterna os aguarda além túmulo. O escritor Paulo Prado, um escritor de muito tempo atrás, no Brasil, ele tem um livro chamado Retrato do Brasil, publicado em 1928, portanto já há quase 100 anos, e ele registrou nesse livro o seguinte: nas terras do sul, os índios aqui, né, as terras do sul, por aqui, sudeste e o sul do Brasil, os índios se mostravam sempre dispostos a embarcar com os europeus, acreditando que iam para o céu. Isso foi publicado num jornal alemão, a Gazeta Alemã, de 1514. Olha só que o Paulo Prado desenterrou essa informação, né? Que os índios, muitos deles achavam que os europeus com seus grandes barcos estavam indo embora, estavam indo para o céu. Então eles embarcavam também nessas canoas, nesses barcos, indo para o céu, porque o desejo de ir para o céu está lá no coração de todos nós, inclusive no coração do indígena, daquele selvagem mais distanciado da civilização, se é que podemos admitir uma realidade assim. O texto diz: bem-aventurados os mortos que desde agora embarcam na canoa do céu, que embarcam no transatlântico que vai levá-los rumo à eternidade. São bem-aventurados. Agora, essa palavra deixa muito bem claro: aqueles que morrem no Senhor. Então, essa palavra deixa também evidente que há dois tipos de morrer. Anota aí: há dois tipos de morrer. A, morrer no Senhor, e B, morrer fora do Senhor. Simples assim. Pão, pão, queijo, queijo. Ah, mas isso não existe mais hoje. Pode não existir para você, mas para Deus existe. Morrer no Senhor é uma coisa, morrer fora do Senhor é outra coisa. Para morrer no Senhor, o Senhor manda escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Para morrer no Senhor é preciso fazer o quê? Viver no Senhor, viver com o Senhor. É por isso que eles são bem-aventurados, por isso que eles são felizes já nesta vida, porque o descanso que lhes é prometido, como diz aqui o texto, né? Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos. Esse descanso que lhes é prometido é dado pelo Senhor Jesus, que convidou os pecadores dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se alguém não vive aqui na terra hoje, presta atenção nisso, amigo, se alguém não vive com o Senhor, a probabilidade é de que morra também fora do Senhor, que morra sem o Senhor, e aí não é bem-aventurado não. Lamento dizer, mas aí não é mais bem-aventurado se morrer fora do Senhor. Então, é preciso
É preciso olhar para o Senhor, receber o descanso do Senhor, andar com Jesus na terra para morrer no Senhor. E morrendo no Senhor, então é bem-aventurado, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. E aqui nós temos uma terceira verdade. A terceira verdade é que o descanso dos que partem é celebrado nas obras que eles deixam. O descanso dos que partem é celebrado, por isso é bem-aventurado, nas obras que eles deixam, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras, diz a Bíblia, suas obras os acompanham. Nesta passagem, está dizendo que a nossa passagem por este mundo, meus queridos amigos, não é uma experiência inconsequente, não é uma experiência neutra. Ele viveu, mas não adiantou nem atrasou. Tudo atrasa ou adianta. O que nós falamos, suas palavras, afeta os outros, sim senhor. Ou você pensa que não? Essas coisas que você coloca nas redes sociais afetam as pessoas, sim senhor, são as suas obras. Então aquilo que nós falamos afeta os outros, aquilo que nós fazemos afeta os outros, aquilo que nós dizemos afeta os outros, aquilo que nós deixamos de fazer afeta também, interfere na vida das pessoas. Geralmente, o cenário da morte é feito de lágrimas, não é? Quando morre alguém, há choro. A Bíblia diz até que Jesus chorou quando viu que Lázaro estava morto. É triste, mas é bom saber, que a pessoa que partiu deixou atrás de si um rastro de luminosas referências. Por exemplo, ele era um cônjuge muito carinhoso, ele era um pai dedicado, ela era uma avó generosa, uma mãe especial. Ou seja, esses bons elogios que acompanham aqueles que perecem, e eu já li outro dia alguém dizendo que é sempre bom destacar as coisas boas das pessoas que partiram e deixar para lá as coisas que não eram tão boas assim. Né? É uma hora em que vale a pena ser seletivo, para não acontecer com a gente aquilo que aconteceu com uma obra de Jorge Amado, chamado A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Quincas Berro d'Água era o nome do sujeito. Ele viveu os últimos 10 anos da vida dele de forma extremamente devassa, avessa ao trabalho, de botequim em botequim, bebendo todas, como diz o povo, e bebendo água que passarinho não bebe. Últimos 10 anos, nessa vida, envergonhando a única filha que ele tinha, chamada Wanda. Aí ele morre. E quando ele morre, a filha envergonhada, a Wanda envergonhada, ficou com tanta vergonha que ela chegou a pensar em se desfazer do cadáver dele, em doar aquele cadáver para a faculdade de medicina, para que os estudantes de medicina, né, fizessem pesquisas naquele cadáver, e ela então entregaria o corpo lá para a faculdade e espalharia a versão de que ele morrera numa cidade lá longe, no interior da Bahia, diz Jorge Amado. No interior da Bahia. Por quê? Porque Quincas Berro d'Água deixou atrás de si obras
que o envergonhavam, não apenas a ele, mas também aos seus descendentes, no caso a sua única descendente, pois para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Meu amigo, não esqueça isso, quando você morrer, suas obras vão acompanhar você, sejam elas boas, sejam elas más, mas vão acompanhar você. Você não vai conseguir se livrar das suas obras, nem morto, nem morto você ficará livre dessas obras, porque o Apocalipse está certo, as nossas obras acompanham as nossas almas, as obras continuam aqui, falando de nós, bem ou mal, depois de termos partido. O pessoal diz, morreu, acabou. Pode ter morrido e acabado a vida, mas o legado não morreu. O legado permanece, suas obras os acompanham. Em 1999, quando ainda existia o Jornal do Brasil, era um jornal muito bom, o Jornal do Brasil, eu li uma crônica, eu gostava, todo domingo aparecia lá uma crônica de uma autora chamada Heloísa Seixas, nem sei se está viva ainda, Heloísa Seixas, e ela escrevia uma seção chamada Contos Mínimos, e um dia ela escreveu esta crônica intitulada Como os Japoneses. Há alguns anos, um avião japonês sofreu uma pane a 10.000 metros de altura. Todo o sistema entrou em curto e os motores simplesmente pararam de funcionar. Imagine-se dentro de um avião desses, você, fazendo um parênteses aqui. O avião começou a cair, mas não se descontrolou, não deu reviravoltas no ar, nem se partiu em pedaços ou pegou fogo, nada disso. E isso foi o mais terrível, diz Heloísa. Simplesmente começou a cair lentamente. Descia quase flanando, com suavidade, embora mergulhasse de forma inexorável rumo ao choque com o chão. E enquanto isso, todos a bordo viveram durante vários minutos a angústia da morte próxima. Diz a autora, se não me engano, foram 20 minutos. Acho que foram os 20 minutos mais longos da vida desses passageiros. 20 minutos de espera até a explosão final. O que faziam? O que será que pensaram? Alguns com certeza entraram em pânico, outros paralisados de medo, na certeza rezaram, outros ainda bêbados de terror devem ter falado alto e até cantado. Aí eu pensei, se eu estivesse dentro desse avião eu começaria a cantar, porque ele vive, o amanhã enfrento, e por aí. Mas depois, quando tudo estava terminado, grupos de pesquisa lá, de resgatadores, uma surpresa. As equipes de resgate encontraram entre os destroços calcinados pedaços de cadernetas e até guardanapos com anotações de vários passageiros que tentaram registrar aqueles minutos terríveis ou deixar uma última mensagem, como se fossem náufragos condenados e sem esperança numa ilha deserta. Na época, li com arrepio, diz a autora, li com arrepio o noticiário sobre o assunto e até hoje sinto um frio na espinha quando penso no que podem ter sido aqueles momentos finais. E mais embaixo no artigo ela diz assim: somos todos como aqueles japoneses desesperados.
vivemos tentando deixar as nossas pegadas, apressados entre o início e o fim da viagem, sem saber ao certo o que acontecerá. E a vida passa num sopro, numa rajada, não dura mais do que alguns minutos diante do arco da eternidade. A vida é um conto mínimo, que é o nome daquela sessão, né? Contos mínimos. A vida é um conto mínimo. Mas eu li essa história recentemente, novamente. Eu tinha um recorte guardado comigo, e eu fiquei pensando para dizer a você hoje o seguinte: viver é entrar num avião que a gente sabe que vai cair. Viver é entrar num avião que a gente sabe que vai cair. Alguns caem logo quando decolam. Alguns caem depois de 10 anos de vida, outros 20 anos. Alguns jovens, como aconteceu aqui na nossa igreja semanas atrás, 27 anos a moça morreu. A vida é assim, vai passando, e é como se a gente estivesse dentro desse avião que a gente sabe que vai cair. Mas bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, porque desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo de Deus, que não pode mentir, que aquilo que Ele fala se escreve. Sim, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Você está preparado? Quando o avião dentro do qual você está cair, o que é que você vai deixar escrito para a eternidade? Vamos orar. Ajuda-nos, eterno Deus, a imprimir às nossas vidas o ritmo da Tua vontade. Ajuda-nos a agradar-te em cada passo que dermos, na certeza de que quando o nosso avião cair, quando voltarmos ao pó do qual fomos tirados, nosso espírito possa voltar para Ti e Tu o recebas com festa, com as bem-aventuranças prometidas pelo Teu Espírito aos Teus filhos. Ajuda-nos a viver contigo, para também morrermos no Senhor, conforme a linguagem do Novo Testamento. Nós oramos no nome daquele que venceu a morte. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, nosso Senhor por toda a eternidade. Amém. E
Desejamos concluir este culto agradecendo a você sua companhia, sua presença, sua atenção. Foi muito bom ter estado com você hoje de manhã, hoje à noite. Queremos convidá-lo para quarta-feira, 19h30, culto ao vivo, culto mais informal, mas ainda assim um culto prestado ao nome do Senhor, com a palavra de Deus exposta, enfim, você está convidado. Lembramos aos irmãos a todos que julho, entre os batistas, é o mês de missões locais, né? Missões estaduais chamam aí pelo restante do Brasil, e aqui no Rio chamamos de Missões Rio. Missões Rio, porque aqui o estado do Rio tem duas convenções batistas, né? A Convenção Batista Carioca e a Convenção Batista Fluminense. Então a Carioca chama de Missões Rio. E a Convenção Batista Carioca mantém 8 capelanias, 8 frentes de trabalho: capelania de prevenção à dependência química, hospitalar, portuária, capelania esportiva, socioeducativa, capelania aos enlutados, capelania estudantil e capelania prisional. São 8 bênçãos. E também nós queremos dizer que esta oferta de Missões Rio, além de manter essas capelanias funcionando, também ajuda a manter o Lar Batista do Idoso. O Lar Batista do Idoso é um lar para anciãos, como o nome diz, para idosos, né? Que há muitos anos funciona no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e ele tem uma propriedade imensa e tem capacidade para até 60 internos, mas devido às limitações financeiras, orçamentárias, neste momento está com 24 internos. Então, se você deseja participar, e eu estou feliz porque domingo passado eu dei essa palavra aqui, e logo depois do culto da manhã, alguém nos mandou uma mensagem dizendo como que eu faço, um empresário dizendo como é que eu faço para ajudar a sustentar este lar. E então fizemos a ponte entre este irmão querido e o pastor Nilton Antônio de Souza, que estará aqui neste púlpito pregando no dia 25 de julho, último domingo, no culto da noite. Muito obrigado a você, e eu termino então lendo as últimas palavras do apóstolo Judas. Tem Judas traidor, mas tem o Judas apóstolo. Não vai confundir os Judas não, por favor. Judas apóstolo escreveu assim: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, passado, agora, presente e para todos sempre. Amém. Excelente semana para você.